Ocultismo prático. Esclarecimentos importantes para os estudantes. Há muitas pessoas que estão à procura de instruções práticas de ocultismo. Faz-se necessário, portanto, esclarecer de uma vez por todas. A diferença essencial entre ocultismo teórico e prático, ou o que é geralmente conhecido como teosofia de um lado e ciência oculta do outro, e B. A natureza das dificuldades envolvidas no estudo desta última. É fácil tornar-se um teósofo. Qualquer pessoa com mediana capacidade intelectual e com certa inclinação para a metafísica, que leve uma vida pura e altruísta, que encontre mais alegria em ajudar seu próximo do que em receber ajuda para si mesmo, que esteja sempre pronta a sacrificar seus prazeres pessoais em benefício dos outros, que ame a verdade, a bondade e a sabedoria simplesmente pelo que são em si mesmas e não pelo benefício que delas possa oferir, é um teósofo. Algo completamente diferente, porém, é trilhar o caminho que conduz ao conhecimento do que é bom fazer, assim como ao reto discernimento entre o bem e o mal. Um caminho que também conduz um homem até aquele poder através do qual ele pode fazer o bem que deseja, muitas vezes sem precisar aparentemente levantar um dedo sequer. Além do mais, há um fato importante do qual o estudante deve inteirar-se, que vem a ser a enorme e quase ilimitada responsabilidade assumida pelo instrutor por causa do discípulo. Dos gurus do Ocidente, que ensinam aberta ou secretamente, até os poucos cabalistas nas terras do Ocidente, que arcam com a responsabilidade de ensinar os rudimentos da ciência sagrada aos seus discípulos. Esses hierofantes ocidentais, geralmente eles mesmos ignorantes do perigo em que incorrem. Cada um e todos aqueles instrutores estão sujeitos à mesma e inviolável lei. Do momento em que começam a realmente ensinar, a partir do momento que conferem qualquer poder, seja psíquico, mental ou físico, aos seus discípulos, assumem para si próprios todos os pecados daquele discípulo, de acordo com as ciências ocultas, sejam de omissão ou comissão, até o momento em que a iniciação torne o discípulo um mestre e, por sua vez, responsável por si. Há uma misteriosa e mística lei religiosa, grandemente reverenciada e seguida pela Igreja grega, algo esquecida pela católica romana e absolutamente extinta na Igreja protestante. Essa lei data dos primórdios do cristianismo e tem sua base naquela lei oculta e inviolável, mencionada anteriormente, da qual era um símbolo e expressão. É o dogma da absoluta sacralidade da relação entre os padrinhos que tomam para si a responsabilidade sobre uma criança. Estes assumem tacitamente para si todos os pecados da criança recém-batizada. Um verdadeiro mistério, ela é ungida da mesma forma que na iniciação, até o dia em que a criança torna-se responsável por si mesma, conhecendo o bem e o mal. Desse modo fica claro por que os instrutores são tão reticentes e por que se requer dos chelas servir durante um período probatório de 7 anos de modo a provarem sua aptidão e desenvolverem as qualidades necessárias para a segurança tanto do mestre quanto do discípulo. Ocultismo não é magia. É comparativamente fácil aprender os truques de encantamento e os métodos de uso das forças mais sutis, mas ainda assim materiais, de natureza física. Os poderes da alma animal no homem são logo despertados. As forças que o seu amor, seu ódio e sua paixão podem pôr em ação são prontamente desenvolvidas. Mas isto é magia negra, feitiçaria, pois é a intenção, somente a intenção, que faz com que qualquer exercício de poder torne-se magia negra e maligna ou branca e benéfica. É impossível empregar forças espirituais se houver o mais leve traço de egoísmo presente no operador. Pois, a não ser que a intenção seja totalmente pura, a vontade espiritual,
converter-se-á em psíquica, agindo sobre o plano astral e podendo produzir resultados terríveis. Os poderes e as forças de origem animal podem igualmente ser usados tanto pelo egoísta e vingativo, quanto pelo altruísta e todo compassivo. Os poderes e as forças espirituais são concedidos somente àqueles que são perfeitamente puros de coração, e isto é magia divina. Quais são então as condições requeridas para tornar-se um estudante de divina sapiência? Pois que fique claro que tal instrução não pode quiçá ser ministrada a não ser que estas condições sejam preenchidas rigorosamente e rigorosamente levadas a cabo durante os anos de estudo. Esta é uma condição sine qua non. Ninguém pode nadar a não ser que entre em água profunda. Nenhum pássaro pode voar a não ser que suas asas se tenham desenvolvido e que tenha espaço à sua frente, bem como coragem para lançar-se no ar. Um homem que queira manejar uma espada de duplo corte deve ser um mestre completo no manejo da espada sem corte, para que não venha a ferir a si mesmo ou, que é pior, ferir outros na primeira tentativa. Para dar uma ideia aproximada das condições indispensáveis sob as quais o estudo da sabedoria divina possa prosseguir com segurança, isto é, sem perigo de que a magia divina possa dar lugar à magia negra, apresentaremos uma síntese das regras reservadas, com as quais todo instrutor no Oriente está familiarizado. As poucas passagens que seguem foram selecionadas dentre inúmeras outras e explicadas entre colchetes em itálico. 1. O lugar escolhido para receber instrução deve ser um local planejado para não distrair a mente, contendo objetos magnéticos com influências enlevadoras. As 5 cores sagradas, entre outras coisas, devem estar presentes, reunidas num círculo. O local deve estar livre de quaisquer influências malignas pairando no ar. Agora entre colchetes. O local deve ser reservado e não deve ser usado para qualquer outro propósito. As 5 cores sagradas são as matizes prismáticas dispostas em uma certa ordem, uma vez que estas cores são muito magnéticas. Por influências malignas se quer dizer quaisquer distúrbios causados por malquerenças, discussões, maus sentimentos e etc. Já que se diz que estas coisas se imprimem imediatamente na luz astral, na atmosfera do lugar e que ficam pairando no ar. Esta primeira condição parece ser facilmente preenchida, ainda assim, numa consideração posterior, é uma das mais difíceis de se conseguir. 2. Antes que seja permitido ao discípulo o estudo face a face, ele tem que adquirir noções preliminares na seleta companhia de outros upasakas, discípulos laicos, cujo número deve ser ímpar. Colchetes. Face a face significa, neste exemplo, um estudo independente ou separado dos demais, quando o discípulo tem sua instrução face a face ou consigo mesmo, o seu eu superior divino, ou com o seu guru. Somente então é que cada um recebe aquilo que lhe é devido de informação, de acordo com o uso que tenha feito de seu conhecimento. Isso pode acontecer somente ao se aproximar o final do ciclo de instruções. 3. Antes que tu, instrutor, transmitas ao teu Lanu, discípulo, as boas sagradas palavras do Lanrim, ou permitas que ele se apronte para Dubjed, deverás cuidar para que a mente do Lanu esteja totalmente purificada e em paz com todos, especialmente com os seus outros eus. De outro modo, as palavras de sabedoria e da boa lei dispersar-se-ão e serão levadas pelo vento. Colchetes. Lamrim é uma obra de instruções práticas escrita por Tsongkhapa em 2 partes, uma para propósitos eclesiásticos e exotéricos e outra para usos esotéricos. Aprontar-se para Dubjed é preparar os objetos para a vidência, tais como espelhos e cristais. As expressões outros eus refere-se aos demais companheiros de estudo.
A não ser que reine a maior harmonia entre os aprendizes, nenhum sucesso é possível. É o instrutor quem faz a seleção segundo as naturezas magnéticas e elétricas dos estudantes, juntando e ajustando do modo mais cuidadoso possível os elementos positivos e negativos. 4. Durante o estudo, os upasakas devem se manter unidos como os dedos de uma mão. Tu imprimirás em suas mentes que tudo quanto possa ferir um, deverá ferir os outros. E se o regozijo de um não encontrar eco nos corações dos demais, então as condições exigidas estão ausentes e é inútil prosseguir. Colchetes. Isto dificilmente poderá acontecer se a escolha preliminar foi feita de acordo com as condições magnéticas exigidas. Por outro lado, sabe-se que chelas promissores e aptos para receberem a verdade tiveram de esperar durante anos devido a seus temperamentos e à impossibilidade que sentiam em se afinar com seus companheiros. 5. Os condiscípulos devem ser afinados pelo guru como as cordas de um alaúde, cada uma diferente da outra e ainda assim cada uma emitindo sons em harmonia com todas as outras. Coletivamente, eles devem como que formar um teclado que responda em todas as suas partes ao mais leve toque, o toque do mestre. Assim, as suas mentes abrir-se-ão para as harmonias da sabedoria, para vibrarem como conhecimento através de cada um e de todos, resultando em efeitos agradáveis aos deuses regentes, tutelares ou anjos padroeiros e úteis para o Lanu. Dessa maneira, a sabedoria deverá ser impressa para sempre em seus corações e a harmonia da lei jamais será quebrada. 6. Aqueles que desejam adquirir o conhecimento que leva aos siddhis, poderes ocultos, têm que renunciar a todas as vaidades da vida e do mundo. Segue aqui a enumeração dos siddhis. 7. Nenhum Lanu discípulo pode sentir diferença entre si mesmo e seus companheiros de estudo, tais como eu sou o mais sábio, eu sou o mais santo e agrado mais ao instrutor ou à minha comunidade do que meu irmão e etc. E permanecer um upasaka. Seus pensamentos devem estar predominantemente fixos em seu coração, afastando dele todo pensamento hostil a qualquer ser vivente. Ele, o coração, deve estar pleno do sentimento de não separatividade em relação a todos os outros seres, bem como a tudo na natureza. De outro modo, não pode haver sucesso. 8. Um Lanu discípulo deve recear somente influências externas das criaturas vivas, emanações magnéticas destas criaturas. Por esta razão, ainda que uno com tudo em sua natureza interna, ele deve cuidar para separar seu corpo externo de toda influência estranha. Ninguém mais além dele deve beber ou comer em sua tigela. Deve evitar contato corporal, ser tocado ou tocar, tanto com seres humanos quanto com animais. Colchetes. Não são permitidos animais de estimação e é proibido inclusive tocar certas árvores e plantas. Um discípulo tem que viver, por assim dizer, em sua própria atmosfera, de modo a individualizá-la para propósitos ocultos. 9. A mente deve permanecer impassível a tudo que não sejam as verdades universais da natureza, para que a doutrina do coração não se torne apenas doutrina do olho. Entre parênteses, ritualismo exotérico vazio. 10. Nenhum alimento animal de qualquer espécie, nada que contenha vida em si, deve ser consumido pelo discípulo. Não deve ser usado vinho, álcool ou ópio, pois estes são como Yamain, maus espíritos, que se prendem ao incauto e devoram sua compreensão. Colchetes. Presume-se que o vinho e o álcool contenham e preservem o mau magnetismo de todos os homens que ajudaram na sua fabricação. E presume-se que a carne de cada animal preserve as características psíquicas de sua espécie. 11. A meditação, a abstinência, a observação dos deveres morais, pensamentos gentis,
boas ações e palavras amáveis, assim como boa vontade para com todos e um total esquecimento do eu, são os meios mais eficazes de se obter conhecimento e preparar-se para a recepção da sabedoria superior. 12. Somente devido à estrita observância das regras precedentes, pode o Lanu esperar adquirir, em seu devido tempo, os siddhis dos arhats, o crescimento que o faz gradualmente se tornar uno com o todo universal. Estes 12 fragmentos foram extraídos de 73 regras, as quais seria inútil enumerar, uma vez que não teriam qualquer significado na Europa. Mas mesmo estas poucas são suficientes para mostrar as imensas dificuldades que obstruem o caminho daquele aspirante a Upasaka que tenha nascido e crescido no Ocidente. Toda a educação ocidental, especialmente a inglesa, traz instintivamente o princípio de competição e disputa. Cada criança é instada a aprender mais rapidamente, a ultrapassar seus companheiros e a suplantá-los de todo modo possível. Cultiva-se continuamente a assim chamada rivalidade amistosa, e o mesmo espírito é cultivado e fortalecido em cada detalhe da vida. Tendo sido educado com tais ideias desde a infância, como pode um ocidental vir a sentir-se como os dedos de uma mão em relação a seus companheiros de estudo? Esses companheiros também não são de sua própria escolha, nem ele os elege por simpatia e preferência pessoal. Eles são escolhidos por seu instrutor por motivos muito distintos, e aquele que deseja se tornar um aprendiz deve primeiramente ser forte o bastante para matar em seu coração todos os sentimentos de aversão e antipatia para com os outros. Quantos ocidentais estão prontos pelo menos para tentar? Acrescente-se ainda os detalhes da vida diária, o preceito de não tocar nem mesmo a mão daqueles que nos são mais próximos e queridos. Como tudo isso é contrário à noção ocidental de afeição e bons sentimentos. Como parece frio e difícil, egoístico também, as pessoas diriam, abster-se de proporcionar prazer aos outros em função de seu próprio desenvolvimento. Bem, deixemos aqueles que pensam assim protelar até uma outra vida a tentativa de entrar na senda com real seriedade. Mas que eles não se vangloriem de seu suposto altruísmo, pois na realidade eles apenas se deixam enganar pelas aparências. Noções convencionais baseadas no emocionalismo e na efusão, ou na assim chamada cortesia, coisas de vida irreal e não os ditames da verdade. Mas mesmo colocando de lado estas dificuldades, que podem ser consideradas como externas, embora não sejam por isso menos importantes, como podem os estudantes no Ocidente afinar-se com a harmonia como se lhes exige aqui. O personalismo cresceu tão fortemente na Europa e na América que não há escola de artistas em que até mesmo os membros não se odeiem e sintam ciúmes uns dos outros. O ódio profissional e a inveja tornaram-se proverbiais. Os homens procuram beneficiar a si mesmos a qualquer custo, e mesmo as assim chamadas cortesias da vida não são mais que máscaras vazias cobrindo estes demônios de ódio e inveja. No Oriente, o espírito de não separatividade é incultado tão firmemente a partir da infância, quanto no Ocidente é inculcado o espírito de rivalidade. A ambição pessoal, os sentimentos e os desejos pessoais não são encorajados a crescer tão desmedidamente por lá. Quando a criança é como uma terra naturalmente boa e é cultivada de modo apropriado, cresce e torna-se um homem no qual o hábito de subordinação do eu inferior ao eu superior é forte e poderoso. No Ocidente, predomina a crença de que os princípios orientadores da ação dos homens são as suas preferências e antipatias em relação aos outros homens e coisas, ainda que eles não tornem tais princípios a norma de suas vidas e nem tentem impô-los aos outros. Para aqueles que reclamam de terem aprendido pouco na sociedade teosófica, deixemos que as palavras seguintes, publicadas num artigo da revista PAF,
de fevereiro passado calem fundo em seus corações. A chave de cada estágio é o próprio aspirante. Não é o temor a Deus que é o começo da sabedoria, mas sim o conhecimento do eu, que é a sabedoria em si mesma. Quão magnífica e verdadeira se apresenta assim para o estudante de ocultismo que começou a compreender algumas das verdades precedentes a resposta dada pelo oráculo de Delfos a todos que vinham em busca da sabedoria oculta. Palavras repetidas e enfatizadas tantas vezes pelo sábio Sócrates. Homem, conhece-te a ti mesmo,